A seguir, IIGD Irajá. Saiu das trevas, aceitou Jesus, veio para a luz. Agora, tudo é novo. O coração é recriado. Os pensamentos são renovados de acordo com Deus. O apóstolo Paulo disse que nós, cristãos, temos a mente de Cristo. Mas como vamos ter a mente de Cristo se não despoluirmos todos os pensamentos mundanos ou naturais, jogando fora, fazendo uma verdadeira limpeza e purificação, para passarmos a pensar como Deus pensa? O que Deus pensa a meu respeito? O que Ele pensa a teu respeito? Ele é pai, nós somos filhos. O que Ele quer para o filho? O que Ele quer para uma filha? Paciência, talvez Ele queira que eu viva pouquinho. Não tem jeito, a doença não tem jeito. Está assim de gente no Evangelho, vivendo como natural, com os mesmos medos, com os mesmos pensamentos, com os mesmos conceitos e com as mesmas palavras na boca. O apóstolo Pedro foi fantástico. Abra sua Bíblia na carta de Pedro, e a gente volta em Romanos mais tarde, ou não volta, se Deus não quiser. Carta de Pedro fica bem perto do Apocalipse, na primeira carta. Nós vimos esse pedacinho, vamos rever hoje. No capítulo 4, no versículo 11, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Você lê comigo? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Quando alguém sai das trevas do mundo, nós estávamos no mundo. Eu não nasci em lar evangélico. Alguém nasceu? Mas mesmo que tenha nascido, Deus tem netos? Minha mãe era evangélica, então ela era filha de Deus, ela me deu a luz e eu nasci, sou neta de Deus. Existe isso? Deus não tem netos, não tem sobrinhos, não tem afilhados. Ele tem filhos e criaturas. No mundo estão as criaturas. Então nós estávamos num mundo sem conhecimento da verdade, estávamos nas trevas. Como disse antes, era. É doença, não tem jeito, é assim mesmo, perigo, meu Deus. Aí nos convertemos. Gente, agora nós temos Deus como nosso Pai. Diga para o teu irmão, Deus é teu Pai. Diga, Deus é teu Pai. Agora, que tipo de pai é Deus para você? Carrasco. E que Deus é esse que não pode proteger o filho? Não pode impedir o diabo de agir? Não, pastor, a senhora não entende. Os homens são maus. Nem tudo é o diabo. A falta do entendimento, irmãos, tem permitido Satanás destruir muita gente boa nesta terra. Evangélicos, irmãos. A falta do entendimento. Então Paulo disse, não se conforme com esse mundo. Não se conforme com o pecado. Não se conforme com o sofrimento. Não se conforme com as obras do diabo. Não se conforme com o fracasso. Nós somos filhos, irmãos. Antes não éramos. Nós não éramos. Estávamos no mundo, na cegueira, nas trevas. Nós não éramos. Agora aceitamos a Jesus. Agora o nosso nome está no céu, no livro da vida. Da vida. Não é no livro da morte. Não é no livro da desgraça. Não é no livro dos fracassados. Não é na relação do Serasa. O nosso nome está no céu. Aprenda a buscar a Deus. Conheça a Deus. Conheça as grandezas de Deus. As grandezas.
O pensamento humano, irmãos, tem gente que viaja, tem gente comprando um pedaço da lua, é lunático. E tem gente que na terra não conquista nada. Deus deu a terra para os filhos. Deus deu a terra. Se você for guerreiro, Deus entra na guerra contigo. Se você for valente, Deus entra na tua guerra e vai à frente. Se você for de fé, Deus trabalha na tua fé. Meu irmão, tem gente que não dá um passo, meu irmão. Medo, medo. Igreja, acorda. Uma das coisas, irmãos, são alguns fatores que concorrem para a desgraça do povo evangélico. Mas a principal delas, irmãos, é a falta do entendimento. Ou quando ele age como agia quando estava no mundo. Deus está dizendo, o Pedro disse aqui, ó, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. O medo traz o poder de Deus ou chama o diabo? O medo traz o poder de Deus ou chama o diabo? Como é que uma pessoa se converte e tem a linguagem do medo na sua boca? Cadê a renovação do entendimento? Cadê o entendimento e cadê a renovação desse entendimento? Bom, a primeira coisa, irmãos, é obedecer ao Espírito Santo de Deus, autor da Bíblia Sagrada, e fazer o que ele manda. É aí que muito filho de Deus erra. Ontem fizemos um concerto sério aqui mesmo. Tantos casados, eu convidei a igreja toda. Falei, ó, casamento é pacto de sangue. Mas expliquei tudo. E disse, então, se você deitou com alguém antes de casar, você levou uma mancha violenta para o seu leito. Tá manchada. Minha cama é novinha, pastora. Quando eu casei, comprei tudo novo. Mas a mancha foi no corpo. Expliquei. E o Espírito Santo de Deus trabalhou ontem para dizer, ó, já que você entendeu e se arrependeu, está se arrependendo? E tem gente que tem a cara de pai, foi tão bom. Se houve arrependimento, meu irmão, houve perdão. Agora é que o leito é novo. Agora. Não importa quanto tempo passou. Pensa nisso. Para a TV, talvez um dia Deus inspire e a gente fale. Mas aqui temos falado sobre isso. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Nós antes não éramos povo de Deus. Não éramos. Não adianta dizer, eu era. Éramos criaturas. Mas não fazíamos parte do seu povo. Se Jesus viesse, nós estávamos no céu ou no inferno? Se Jesus viesse antes de você aceitar Jesus, qual era o seu endereço? Todos nós sabemos. Vamos à realidade. Só Jesus leva ao céu. Jesus é o único caminho que leva o ser humano a Deus. Jesus é o único caminho que leva o ser humano ao céu. Jesus é o único mediador e intercessor entre Deus e nós, entre nós e Deus. Então vamos a essa realidade. Então aqui, o que ele está dizendo? Se você vai falar, fala segundo as palavras de Deus. Mas como é que eu vou falar segundo as palavras de Deus se eu não me esforço? Se eu não leio a Bíblia? Se eu não aprendo? O que acontece? Os medos continuam. Eu estou numa nova terra, mas eu confesso os meus medos. Eu falo como todo mundo fala. Eu olho e de imediato eu detecto, eu confesso, eu falo. Então eu falo o que eu vejo, eu falo o que eu escuto, eu falo o que eu sinto, eu falo o que eu penso. Eu estou lá mesmo. Eu só estou de corpo numa nova terra, mas eu não tenho entendimento nenhum. Uma das coisas que, confesso a vocês como pastor, me entristece bastante, é ver quando uma pessoa se converte e ela pouco aparece nos cultos e não se importa por aprender a palavra de Deus. Olha, tem gente que é uma coisa assim absurda, nem a Bíblia carrega. Mas se tem vergonha de Jesus, jamais vai entrar no céu. Porque quem aceita Jesus, meu irmão, é uma lâmpada acesa no mundo espiritual e no mundo físico. Não tem como esconder. O que seria a renovação do entendimento na segurança? Então agora eu vou por assunto. Eu vou por esse ponto tão forte da vida.
Se Deus diz que o medo traz castigo, todos conhecem? Deus diz que o perfeito amor joga fora o medo. O perfeito amor. Vocês sabem que um dia desse uma criança da escola bíblica deu uma lição para a mãe? Deu uma lição para a mãe. Interessante, eu estou com a carta da mãe aqui, a mãe emocionada. Esse menino participou do relógio de oração. Irmãos, a criança não é obrigada a orar não. É pelo relógio não, mas é ensinada. E o reloginho dele só vai de 3 a 5 minutinhos. Alguns só 2 minutinhos. Mas eles pedem. Quero participar do relógio. Teve um que falou: ô tia, 3 minutos é muito pouco. Eu canto louvor e já passou. Vai escutando. Essa mãe, coisa séria. Ela está com o filho na calçada, numa calçada, num comércio. E ela está caminhando com o filho, 5 aninhos. E vem um cidadão, né? Uma pessoa com problemas mentais. E vem dando tapas e quase soco nas pessoas, assim. E ele vem e dá tapa assim nas pessoas. Bateu na cabeça de uma pessoa. E a mãe ficou apavorada. Ai, meu filho, vamos voltar correndo. Não, mãe. Nós vamos passar em nome de Jesus. Ela disse: me arrepiei. Ele me mostrou tanta segurança. Lá fui eu. E aí o cidadão vem se aproximando. E aí eu não aguentei e tornei a falar: ai, meu filho, mãe, eu já te disse. E aí quando o moço foi chegando, o menino olhou e disse: em nome de Jesus. O cidadão virou correndo e foi embora. E ela: meu Deus, meu filho. Mãe, é o poder do nome de Jesus. Aí quando o cidadão, que ele respondeu à mãe, ele: mãe, esse é Jesus. Fechou a mão num punho e levantou e glorificou o nome de Jesus na calçada. A mãe disse: chorei muito, me envergonhei, fui para casa, abracei meu filho e pedi perdão para Jesus. Senhor, a fé que eu não tive, meu filho teve. Ela disse: como é bom ter a fé de uma criança. Tá vendo? Foi o que Jesus falou. Jesus pegou uma criança, colocou no meio de todos. Vamos lá agora, Mateus 18. Eu vou ler aqui, tá? De 2 a 5, que dá o entendimento. 2. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que me receber, em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Amém, Jesus? Por que Jesus está dizendo que das crianças é o reino dos céus? Olha, eu teria muitas histórias das crianças aqui da igreja, daqui, do 1120 aqui, para contar para vocês do que elas têm recebido de entendimento e têm posto em prática. Todo mundo ouviu da menina de 9 anos que conquistou aquele apartamento pela fé para a família? Quem ouviu? Fantástico. Fantástico. A fé que a mãe não teve, a menina teve. Que os pais não tiveram, a menina teve. Ela pôs no relógio de oração que ela queria o apartamento no condomínio da amiguinha dela. Faz trabalho de escola. Sentiu, estava lá a placa, aluga-se. Falar porque o pessoal não sabe. 9 anos de idade, participativa na escola bíblica infantil. Chegou o relógio de oração e ela vai na casa da amiguinha fazer trabalho de escola. Muito amiguinha. E ela vê uma placa, aluga-se. Ela não gosta do lugar onde ela mora. Não é agradável. A casa não é boa, não era. E ela, quando viu, virou para a mãe da menina e falou: tia, você sabe quanto é o aluguel desse apartamento? Com 9 anos. Que iniciativa. Menina de iniciativa. Espero que os pais saibam aproveitar isso e invistam nessa criança. Porque o que ela está aprendendo aqui, ela coloca em prática. Graças a Deus por isso.
A menina perguntou para a mãe da coleguinha assim: olha que coisa linda. Irmãos, incrível. Tia, você sabe quanto é o aluguel desse apartamento? Não, filho, eu não sei, mas eu vou perguntar. Vou perguntar para você. Ela virou-se para a mãe. Não, perdão. Antes disso, ela falou com a mãe. Ela viu a placa, a mãe foi buscá-la na porta da casa, do apartamento. Ela virou para a mãe e falou: mãe, tá vendo ali? Aí, num momento oportuno, mãe, pergunta para a tia quanto é o aluguel. Só que a mãe disse: fica quieta, menina. Os aluguéis aqui devem ser muito caros. Fica quieta, não dá pra gente não. Foi aí que ela esperou. A semana seguinte, quando foi para casa da amiguinha, ela mesma perguntou: tia, você sabe quanto é o aluguel desse apartamento? Aí foi que a mãe da menina disse: não sei não, mas eu vou perguntar. E aí passou. Ela tornou a falar com a mãe: mãe, pergunta pra tia. Fica quieta, menina, já te falei que isso aí não é pra gente, não dá. E a menina virou-se pra tia, né? A moça virou-se para ela e disse: o aluguel é tanto. Mas quando foi que falou? Na hora que a mãe foi buscar. A mãe estava do lado dela. Fulaninho, o aluguel do apartamento é tanto. A menina deu um sorriso de alegria, porque o mesmo valor que a mãe paga na tal casa que não era boa. E a mãe baixou a cabeça envergonhada. Aquilo que eu digo: fica com vergonha. E assim foi. Mas primeiro, quando a mãe dela disse: não dá pra gente, ela disse: mãe, eu botei no meu relógio de oração. Eu estou pedindo para Jesus. Fantástico, né? Tá bom. Agora você viu o que é a oração inocente de uma criança. Coisa que muito adulto não consegue. Tá. Aí o valor do aluguel é o mesmo que ela paga. Então, tá tranquilo. Vamos lá. A mãe pega o telefone, anota os telefones da imobiliária e liga. E aí vem a notícia: depósito. E aí ela vira para a filha e diz: filha, eu não te falei? Aí explicou para a menina de 9 anos: vou te explicar o que é depósito. Aí explica para a menina. E a menina disse assim: mãe, presta atenção, Deus é Deus. Aí a mãe disse: mas minha filha, você sabe que a gente não tem, a gente não pode. Ô mãe, você não está aprendendo o poder das palavras e não sabe que não pode dizer eu não posso? Mas no ato, você não sabe que não pode falar eu não posso? Caramba, a mãe disse: eu fiquei envergonhada. Saí de perto, fui para o quarto, fui pedir perdão para Jesus e chorei. Falei: Senhor, olha a fé dessa menina, eu não tenho essa fé. E aí, então Deus vai trabalhar na fé da menina. Tá bom. Só que ela já tinha feito comentário no local de trabalho. Diarista, trabalha em alguns lugares. E aí ela já tinha feito comentário. Chega ela no dia seguinte no local de trabalho. E aí, conversa vai, conversa vem. A moça: e aí, como é que é? Quando é que você vai mudar? Não é assim não. Ué, não é assim? Você não conseguiu a casa no mesmo valor e tal? Consegui, mas surgiu um probleminha aí. Tem um problema. Mas qual é o problema? Mas qual é o problema? O problema é o depósito. Quanto é? É X. Peraí. Quem escutou esse testemunho, levanta seu braço. Então, se eu errar, me corrija. Ela vai lá dentro. Quando volta com um maço de dinheiro. Dá na mão dela e diz assim: se o problema é esse, toma, não precisa me pagar. Estou te dando. Olha só. A menina colocou no relógio de oração, porque ela creu. O coraçãozinho dela está firme. A mãe levantou tropeço. Ela varreu o tropeço. Arrancou o tropeço. Tá bom. No outro dia, ela vai para casa, feliz da vida. E aí começam a planejar. E já vai lá na imobiliária para fazer o contrato, dar o depósito. E aí, ai meu Deus, mas tem o caminhão da mudança. Não tem 1 centavo. Só tenho esse dinheiro que é santo para isso. E aí, filha, a gente não tem o dinheiro do caminhão. E agora? Não sei se a gente vai poder fazer isso. Mãe, eu não já falei que não pode falar? Eu não posso, mãe. A menina está corrigindo a mãe. A menina está corrigindo a mãe. A menina entendeu a fé
entendeu o que é pedir a Deus, quem é Deus, e o que é falar, a forma de falar, como se deve falar. A menina de 9 anos entendendo. E aí? E a menina está no relógio. E ela não para o relógio, ela está firme no relógio. E o pedido dela foi o apartamento. Tá bom. E aí? No outro dia a mãe vai para o outro trabalho. Outra patroa. Chegando lá, a patroa vê ela muito calada. Ela não é assim, é uma pessoa alegre, sorridente, graças a Deus. Fulana, tá tudo bem com você? Tá, tudo bem. Já mudou? Ainda não. O que está faltando? Só está faltando o dinheiro da mudança do caminhão. Mas o problema é esse? Faz uma cotação e vê. Não, já fiz. Quanto é? É X. Foi lá dentro e voltou com o X e disse: toma, não precisa me pagar. Quem ouviu esse testemunho? Glória a Deus. E elas conseguiram. A família conseguiu pela fé de uma criança de 9 anos de idade. Dá uma glória a Deus? Esse é Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.